e a partir daquilo que você vibra, você vai atrair pessoas ou situações que estão na mesma vibe que você. Eu estava vendo a espiritualidade, eu estava vendo fora da Matrix, eu estava vendo realmente a energia, né? Como ela funcionava. E aí quando você olha para dentro do corpo da pessoa e você vê aqueles raios, assim, aqueles uns vórtex, uns mais para um lado, outros mais para o outro, uma cor e outra com outra cor, aquilo tudo se movimentando, né? Com bilhões de filamentos, são 72 mil nervos sutis, mas eu não sabia nada daquilo, e aquilo tudo assim, e aí de repente você olhava e via um ponto escuro. Um ponto escuro ali, outro ponto escuro ali, outro ponto escuro ali, outro ponto escuro lá. Aí você sabe, aí eu começava ponto escuro seria um possível câncer? Ou... Não importava. Não importava. É ponto escuro. A densidão não importa. Se é um câncer ou se é, sei lá, um mioma ou o que for. É um bloqueio, né? Então, para mim, sempre foi muito simples as coisas. A nomeação que as pessoas dão e o peso que isso vai ter na nomeação, no arbítrio, né, da pessoa, é que pode fazer com que ela fique com pavor, com terror e com medo, né, que ela vai lá para 0 Hz, né? Então eu nunca vou lá para os 0 Hz, né? A gente vai lá para só perceber como é que aquilo funciona. Então aquilo significa que aquela região estava em 0 Hz, é um terror da pessoa. Ela é uma zona escura, é o terror. Tá? Algo a ser tratado, né? A luz não estava ali. A luz não estava ali. Então aí aí eu fazia o trabalho de harmonização da energia logo no começo e fazia aquela energia circular. Tá, pronto, beleza. Aí a pessoa ficava bem, mas às vezes voltava, né? Aí eu fazia de novo. Aí aos poucos eu fui percebendo que tinha que posicionar todas aquelas linhas, aquela estrutura e alinhar aquilo tudo e pegar aquela energia e conduzir ela mesmo para Gaia, né, para o planeta Terra, ou elevar ela para ela ser transmutada. Foi quando eu conheci Mestre Saint Germain, que é a energia violeta da energia da transmutação e da cura. Aí eu fiquei adepto desse cara, porque esse cara aqui é o máximo. Ele é dono do raio, do 7º raio, que é da transmutação, da cura, da purificação, da alquimia. Esse cara fazia alquimia quando ele viveu aqui no planeta Terra, ele transformava a cobre em ouro, né? E ele não morria, e ele era eternamente jovem. Assim, esse cara, eu sou fã dele, porque eu não quero envelhecer, eu quero ter esse poder de fazer isso. Aí eu entrei profundamente nessa energia de Saint Germain, conheci essa entidade profundamente e comecei a utilizar ela para os meus tratamentos, né? Então são mais de 35 anos que eu trabalho com a frequência vibratória do Mestre Saint Germain da energia violeta de uma forma prática, direta e objetiva, como uma medicina bioenergética para ajudar o próximo a se libertar dessas máculas. Mácula por quê? Porque também sempre fui muito adepto da Virgem Mãe, da Virgem Santíssima, e ela, dentro dos meus processos espirituais, né? Porque, assim, esse universo que eu estou falando para você, talvez para você pareça assim, uma coisa muito além, né? Mas para mim sempre foi algo muito real, né? Muito real. Além disso, claro que tenho meu trabalho, vivo, faço a minha vida no plano terreno, está tudo certo. São é como se fossem duas verdades, é você na Matrix e fora da Matrix. E eu tinha essa habilidade, comecei a desenvolver essa habilidade de entrar e sair, ligar e desligar. É isso que eu ia perguntar. É muito legal. Porque conseguir isso o tempo todo? Não. Como que é? Então, no começo não, cara. No começo eu não tinha controle. Não, então, eu estava andando na rua, de repente começava a ver aquelas energias, aquelas coisas, uma mancha preta na pessoa, a pessoa começava a se distorcer e eu não entendia nada daquilo, o que era aquilo, entende? Porque eu era jovem. Até me apavorava. Eu só sabia que pessoa que chegava com aquela sombra escura ou vermelha, eu não gostava de gente vermelha. Eu gostava de gente verde. Aí quando era verde, eu ficava todo... Né? Agora, se era vermelho, né? Por quê? Porque as verdes eram pessoas do bem. E as vermelhas é porque tinham raiva, coisas muito densas e mal resolvidas. Então, é como você vê uma multidão e você consegue entender a energia da galera e através dessa cor você fala, opa, aqui tá uma energia boa, ali tem uma vibe ruim. Isso, só que eu não sabia definir as coisas. Você entende que não tinha naquela época, ainda não tem também. Por isso eu hoje ensino as pessoas. Por quê? Porque as pessoas, elas não têm acesso a muitas das informações que eu tenho por conta da minha própria experiência, né? Que vem nasceu de uma necessidade de curar, uma necessidade de ajudar o próximo. Então, para mim, a cura é uma expressão da arte do amor
né, num movimento interativo com a pessoa de transmutação e de cura. Então, para mim, isso é muito belo, né? Então, eu percebi que todas as doenças, elas representam aquilo que não é a harmonia do belo, que é o feio, que é um passado mal resolvido, que é algo que se condensou ali, né? E eu só fui percebendo isso conforme eu fui entrando dentro desse lado escuro, dessas máculas, desses pontos escuros, desse lado sombrio da alma, né? E aí hoje eu me tornei um especialista no mal, né? Que é o nosso tema de hoje. Como que é esse poder do mal, poder das trevas? Então, porque assim, se você é um terapeuta, como médico, você tem que entender de doença. E doença é uma energia negativa e escura que está lá, né? Então o médico, ele trabalha da mesma forma. Só que eu trabalho de uma outra forma, né? E esse mal, ele rege essa ausência dessa luz. Porque para um leigo, o mal muitas vezes está conectado com o diabo. O mal é o que vem do inferno, coisas do tipo. Então, não acontece, isso aconteceu porque uma força das trevas queria te pegar por conta, sei lá, se o cara for muito, sei lá, cristão ou evangélico, o cara vai colocar um diabo no meio de alguma forma. Eu percebi que esse registro desse escuro estava no inconsciente da pessoa. Então tinha alguma coisa nesse lado inconsciente, que era esse lado escuro. Uhum. Aí foi a minha primeira conexão com essa força maléfica, com essa força negativa, que também tinha uma memória ali. A partir daí, eu fiz um trabalho de desenvolver a habilidade de poder entender mais essa questão mais escura da ausência dessa luz, que seria aquilo que se nomeia de mal. A partir daí, eu me tornei um especialista na área do inconsciente. E percebi, então, que esse mal, essa força negativa, contrária à força da vida, essa força rebelde, tá? Que é contrária à vida, ela só entrava através da inconsciência. Então eu percebi que toda doença, todo bloqueio da existência de uma pessoa nunca iria estar na consciência dela, que ia estar sempre na inconsciência, no lado escuro. E era lá nesse lado escuro que estava quem ela realmente é. Porque na consciência é aquilo que está na luz, é aquilo que está ela integrada àquilo que se chama de espiritualidade. Porque você só se integra à espiritualidade, na real, quando você navega para a consciência. Fora isso, você está nesse escuro, que é a ignorância, que é a falta de conhecimento, de perceber o sentido, a razão e o propósito de tudo que existe, qual é a função, para que serve, para que presta e como utilizar isso para produzir alguma coisa e co-criar com o universo, porque nós só co-criamos com o universo. Então, quando você navega para a consciência, que seria essa luz, você percebe que você é um co-criador com o universo. No inconsciente, você acha que você cria sem o universo. Por quê? É onde vai estar lá o ego dissonante, onde vai lá estar essa teimosia, essas rebeldias e tal. Então, o mal, ele rege essa força. Me dá alguns exemplos práticos desse mal na vida das pessoas no dia a dia. Sei lá, vamos citar um exemplo aqui. A pessoa tem problema de obesidade e está caminhando para virar uma obesidade mórbida e aqui ela não consegue sair daquilo. Ela não consegue ter uma consciência de preciso mudar a minha vida porque isso aqui vai virar um problema grave que vai... Ela está no inconsciente. Uhum. Esse é o mal. O mal está lá nesse inconsciente. Não existe mal no consciente. É isso que eu quero que você entenda. Mas mesmo uma pessoa obesa e super obesa... A pessoa só é obesa porque ela não tem autoestima e ela não tem valorização pessoal. Uhum. Tá? Por quê? Porque não tem necessidade de você ter aquele sobrepeso todo. É um problema, é um distúrbio metabólico, pode ser um distúrbio no quinto vórtex, que é o da garganta, no chakra da garganta, que rege a tireoide. É um problema no segundo vórtex, na região do umbigo, emocional, onde a pessoa sente um frio interior muito grande, ela sente uma carência muito grande e ela, então, absorve muita matéria para ela se proteger, como se ela estivesse morando num polo norte, que ela precisa ter gordura para se proteger de um frio que não existe. Tem que armazenar. Né? Ela está num país tropical, para que ela precisa daquele monte de gordura à volta dela? Entende? Ou seja, ela está inconscientemente, ela está se protegendo desse frio. Ela tem complexo de inferioridade, ela está querendo ser grande.
Aí ela fica grande, seios grandes, maternal. O corpo ele vai se transformando de acordo com as suas emoções. Porque nós somos para ser retilíneos, não somos para ser redondos. A nossa aura é redonda, mas nós somos um pêndulo para poder conectar e a força no campo bioenergético poder fluir do centro do planeta Terra até conectar você ao universo e você rodar no vórtice do sistema solar e da própria Via Láctea, para você evoluir junto com a Via Láctea, porque você está aqui, cada ente, cada alma está evoluindo nisso. Mas para isso, você tem que atingir um nível de consciência para que você transcenda o seu lado animal, que é a espécie. Existem dois tipos de seres aqui. Existem as espécies, existem os entes. Os entes são aqueles que transcenderam a espécie. E é aqueles que realmente começam a migrar para a espiritualidade, para uma percepção além da terceira dimensão, uma outra perspectiva na relação daquilo que é a vida. Então, ou seja, quando eu entrei nesse escuro do inconsciente, eu percebi que era lá que entrava essas forças mais negativas, né? Porque era o escuro, né? Então, dentro da paleta de cores, você tem desde o branco numa extremidade, você tem o preto numa outra extremidade, né? Então, significa que são duas oposições. Então, esse seria a luz, aquilo que seria as trevas. Mas, se você parar para pensar um pouquinho, quando surgiu o universo surgiu do escuro. Deus, quando criou o universo, ele fez luz nas trevas. Então, ou seja, a própria treva, Deus já sabia dessa própria trevas. Então, ou seja, Deus rege tanto a treva como a luz. Só que existe aqui, para você poder entender que a minha pesquisa profunda sobre o bem e o mal, transcendendo Nietzsche, transcendendo também Santo Agostinho, aprofundando mais na área do inconsciente, porque eu fui além de Freud, né? Eu fui onde estão os traumas. Então, ou seja, onde está lá o trauma, onde está o conflito, onde está a ira, onde está a cólera, onde está a avareza, onde está padrões dissonantes que tornam a pessoa pesada, é onde está essa energia mais escura. Onde está o terror, onde está a violência, a agressividade, né? Então, quando eu vejo uma pessoa, por exemplo, né, brigando com uma outra pessoa, uma novela, as pessoas traindo umas às outras, aquelas agressividades todas. Quando eu vejo uma mãe brigando com o filho porque queria que o filho pensasse como ela e ela não está percebendo que o filho não vai pensar como ela porque o filho ainda nem tem formação para poder pensar igual a ela. Assim, você percebe a ignorância, você percebe aí as trevas da pessoa, você percebe aí esse mal dessa pessoa, que é a inconsciência da percepção de que ação, reação, causa e efeito, ato e consequência, torna ela responsável por aquilo que ela desperta no seu interior e o que pode vir a causar, gerar efeito e consequência no seu ambiente e para si mesma. Então, ou seja, quando você evolui desse mal para o bem, você percebe que você é uma força de realização. Você deixa de ser uma força descontrolada, né? Descontrolada, ignorante, que não tem ciência, percepção, sem noção completa de que você é que gera a sua própria realidade. Se você gera a sua própria realidade e a partir daquilo que você vibra, você vai atrair pessoas ou situações que estão na mesma vibe que você começa a realmente ser 100% responsável por aquilo que você é. Então, ou seja, evoluir espiritualmente requer essa responsabilidade. Muita gente não quer essa responsabilidade. É muito mais fácil ficar no inconsciente que nas trevas. Por quê? Porque aí eu vou ter que talvez abdicar de uma série de vícios que para mim, de alguma forma, me gera aquilo que se chama de zona de conforto. Sim. Porque é mais fácil prazeres eu ter alguém... Rápidos, né? É mais fácil, né, cara, eu ter alguém que me dá a segurança do que eu desenvolver a segurança por mim mesmo. É mais fácil eu fazer chantagens com alguém onde eu vou ser o amor da sua vida e você vai me dar toda a segurança para a minha vaidade. Aí a gente vê aquele casal onde o cara... né, sustenta aquela pessoa e aquela pessoa sustenta o ego masculino do outro e aí eles acham que eles estão felizes, mas é uma relação por deficiência. Isso é o mal. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição, pegue o link e saiba muito mais sobre espiritualidade e sobre a constante luta entre o bem e o mal com Carlos Florencio. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!